Muito bom dia, bem-vindos ao comentário com o Dr. Luís Filipe Menezes. Doutor, bem-vindo ao seu canal aqui da região norte, ou não é um canal, é um gosto. Espero que a semana tenha corrido bem e traz-nos aqui temas bem interessantes. Temos 4 temas, vamos começar por aquilo que as últimas notícias nos estão a deixar preocupados, não é, doutor? O Covid-19. Pelos vistos, a pandemia não está nada controlada. Pois, nem em Portugal nem no mundo, não é? Nem em Portugal nem no mundo. Ontem foi o dia em que houve mais casos notificados em todo o mundo, mais de 150 mil. Portanto, ao nível mundial, embora o epicentro agora mais na América Latina e em África, mas para todos os efeitos, a situação... Doutor, deixe-me só fazer uma pergunta. Que nós estamos a falar no epicentro que é América Latina e África, que quando nós estávamos em janeiro lá era verão e agora passa a ser inverno. Será que não há aqui qualquer ligação do tempo, doutor? Aparentemente não, e inclusivamente na América Latina, como já conversámos no passado, há situações muito dispares, quer dizer, comparar o Brasil com o Chile, por exemplo, ou com a Argentina, é comparar duas realidades completamente diferentes. E mesmo em África, embora a pandemia comece a crescer, o número de infectados é grande porque a população é grande, mas em termos relativos não tem, por exemplo, a mesma proporcionalidade que tem em alguns países europeus. De qualquer maneira, como o potencial global da população, estamos a falar de 1,2 ou 1,3 mil milhões de euros de habitantes em África, logo, se for 1% ou 2%, são logo umas centenas de milhares ou uns milhões de infectados. De qualquer maneira, o que a pandemia está a demonstrar é um grau de grande imprevisibilidade na sua evolução. Ou seja, havia quem depois de ter havido aquele enorme confinamento, e vamos olhar para a Europa, o grande confinamento europeu, havia quem acreditasse que podíamos depois ficar numa situação de um planalto baixo, ou seja, com poucos casos e relativamente controlados, com a erupção de casos a esmo e dispersos relativamente pouco significativos, e transformar-se quase a pandemia transitoriamente numa endemia, ou seja, numa epidemia menos agressiva do ponto de vista de morbilidade e letalidade e mais controlável. Bom, aquilo que se está a passar na Europa não é bem assim. Então, por exemplo, ainda ontem na Alemanha, só numa fábrica apareceu de um dia para o outro 700 infectados. Bom, fábrica de carnes. E o caso português é um caso paradigmático, porque Portugal eu acho que começou relativamente bem a lidar com a epidemia, bem, e a meu entender, por decisão dos políticos, não por decisão das direções técnico-políticas, porque, como se lembra, quem fechou as escolas foi o governo, porque os técnicos de saúde pública mais responsáveis não queriam sequer fechar as escolas, teria sido um desastre. Mas, do ponto de vista político, tenho que considerar que a gestão inicial da pandemia em Portugal que foi positiva. E conseguiu-se ir, como era aquele objetivo, achatar a tal curva e diminuir o índice de passagem da infecção. Aquele tal número que deve estar sempre abaixo de 1. Acontece que quando começou, eu até diria um pouco antes de começar o desconfinamento, a primeira fase de desconfinamento, começaram a crescer os casos de uma forma mais circunscrita à região da Grande Lisboa. E hoje o problema no país está a ser a região da Grande Lisboa. Embora nestes últimos 2-3 dias houve a situação do Algarve, está a haver pequenos focos em Alcobaça, em Sinfãs. Bom, mas havendo uma região do país muito atingida, ou mais atingida, como é o caso de Lisboa, com 400 casos por dia, as pessoas viajam. Somos um país pequeno e vão visitar a família, e vão passar o fim de semana ao interior. E, portanto,
estar neste momento a dizer que não temos um problema é uma leviandade. Mas acha que devia haver sempre, por exemplo, a Lisboa e no Algarve, neste caso? Porque nós vimos a China, doutor, nós vimos a China que com 57 casos fizeram logo, desta vez fecharam logo tudo. É diferente, porque o Algarve tem uma dimensão que não tem Ovar, por exemplo, e tem turistas nacionais e turistas estrangeiros. Estamos numa altura em que estamos a conciliar a retoma da economia com a epidemia. Agora, há aqui uma questão que parece-me importante, já falámos nela no passado. A estratégia oriental, chinesa, japonesa, coreana, de Singapura, de Taiwan, não é achatar a curvas, é levar as curvas a zero, quase. E depois ganhar tempo até vir um novo surto e depois trancar outra vez. Aliás, viu que em Pequim, que em 48 horas tomaram-se medidas super drásticas, e eram 100 casos, não eram 400 como em Lisboa. Bom, na Europa a estratégia foi diferente, a estratégia foi ou muito liberal, como na Suécia, não é? Ou então ir achatando a curva, trazendo para valores muito baixos e procurando depois abrir a economia e com cuidado da população manter esse valor baixo. Agora, o que eu acho é que o cuidado não tem sido grande. E acho que o Portugal é muito assim, é um país extraordinário para gerir crises. É um país extraordinário para organizar grandes eventos de responsabilidade. Mas depois de ganhar uma medalha olímpica, vai-se 4 meses comer cozida à portuguesa e ganhar 40 quilos de peso. Eu acho que é um bocado a nossa mentalidade. E o que se passou em Lisboa, todos nós assistimos, foi a manifestações políticas antes do tempo, com transporte, pessoas em caminhonetas em quantidade. Isto não tem nada a ver, podia ser de um partido ou de outro, teve errado. Bom, em meu entender, algum entusiasmo excessivo do Presidente da República e do Primeiro-Ministro a darem o exemplo de ir para a praia, de tomarem muitos banhos em dias seguidos, de irem às compras muitas vezes, mesmo alguns eventos culturais, no meu entender, foram apressados. Aliás, não faz muito sentido que ele se realize em Lisboa e agora o Presidente da Câmara de Porto até cancelou na noite de São João no Coliseu. Bom, o Presidente da Câmara de Porto não cancelou só esse, doutor, ele cancelou todos os espetáculos que havia. Sim, mas quer dizer, na noite de São João em todo lado, mas havia um espetáculo que mimetizava o que tinha sido realizado no Campo Pequeno, que passou, salvo erro, da noite de 23 para 25. Mas todos esses excessos, em meu entender, tiveram este resultado. E agora, ainda ontem, quem viu o fácias da nossa Ministra da Saúde de ontem a forma agreste como falou, é notório que a senhora Ministra bem está preocupada. E neste momento nós não temos um instrumento para controlar as cadeias de contágio. Como sabe, há aquela polémica eu diria errada, mas entre democracia e Estado autoritário, por exemplo, de utilização das aplicações telefónicas. Bom, sim. Aliás, em Portugal até estava aparentemente estipulado que já deveria, neste mês de junho, haver uma aplicação voluntária a ser aplicada. Porque de outra forma vai ser muito difícil controlar a erupção destes surtos pontuais. E, por exemplo, na região de Lisboa, eu ainda hoje não li a matéria em pormenor, mas li os títulos e, por exemplo, estão a aparecer casos, é por isso que os cuidados intensivos, felizmente, não estão a encher e os hospitais ainda não estão a sofrer grande pressão, ainda bem. Mas, por exemplo, já estão a aparecer em jovens casos clinicamente complexos, que já numa lógica quase de doença, mais doença sistémica que doença pulmonar.
Isso é preocupante, não sabemos se está a haver uma mutação do vírus ou por que razão há esta sintomatologia a aparecer em jovens. Bom, portanto, não estamos, eu acho que há um erro ab início, que não é português, é um erro global. Dizer que nós fomos maus comunicadores é verdade, mas a Organização Mundial de Saúde, nesse aspecto, também quase que nos bateu aos pontos, ou seja, também foi muito má a comunicar, porque há um conjunto de verdades. Nós sabemos ainda muito pouco desta doença e da sua evolução, mas aquilo que são coisas objetivas que nós sabemos, ali ontem eu fiz um post com 10 pontos. Há coisas que nós sabemos. Sabemos que a doença é muito contagiosa, mas não tem nada a ver com uma gripe sazonal. Ou seja, passa de umas pessoas para as outras com grande facilidade. Isso sabemos. Depois sabemos também que até agora é muito mais letal, com mais morbilidade para pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. E que há uma taxa de mortalidade de 4 a 5%, mas acima dos 60 anos chega a atingir os 20%. Também sabemos que nos jovens, ou nas pessoas mais jovens, que ela normalmente não é muito letal, nem provoca grandes morbilidades. Bom, também sabemos. Mas também sabemos que nenhuma idade está imune. Ou seja, que, embora estatisticamente seja irrelevante em muitos países, quando atinge gravemente um jovem, atinge mesmo. Temos visto exemplos de transplantes de pulmões a jovens de 20 anos nos Estados Unidos da América. Ontem morreu uma criança com 13 meses em Inglaterra, têm morrido adultos jovens. Bom, 500 médicos russos, portanto também atinge gente mais nova. Isso é uma realidade. Por outro lado, vemos também que a pandemia, como há pouco referi, não está controlada, vão aparecendo erupções aqui, ali e acolá. Ninguém sabe muito como vai ser a evolução, se vai ter um sentido endémico ou de vir uma segunda vaga com características diferentes ou uma terceira. E também sabemos que não temos tratamento, portanto, andamos a zarpalpadelas no tratamento. Começámos com a hidroxicloroquina, que agora está amaldiçoada, nem sabemos bem se é por razões políticas. Começámos com os antivirais, que também não estão a pegar, e agora estamos entre os anti-inflamatórios potentes, como a dexametasona, e os anticoagulantes. Isso também sabemos. Doutor, não é perigoso andar aqui parece que é quase, vamos ver se este dá, agora vamos ver se aquele dá, agora vamos... Não é uma fatalidade, quer dizer, os médicos estão a tentar encontrar um protocolo que seja o mais eficaz possível. Bom, aliás, quando se fala, por exemplo, do falhanço da hidroxicloroquina, aliás, já houve, começou-se por dizer que era muito boa, depois a dizer que matava as pessoas, depois que afinal o que se dizia sobre ela fazer mal, que era assente em estudos que não tinham sido bem feitos, agora já faz mal outra vez. Bom, há muitos lobbies, laboratórios também interessados em contra-informação. Há, por exemplo, o professor diretor da Escola de Marselha, que continua a utilizar a hidroxicloroquina e a azotoprina, que é o Zitromax, diz ele, com bons resultados. Bom, mas, no entanto, a Organização Mundial de Saúde já veio outra vez dizer que a hidroxicloroquina não é conveniente. Agora, compreende-se que os médicos estão a dar o seu melhor para encontrar uma solução. A dexametasona é claramente um medicamento que tem 60, 70 anos, é um corticoide, um anti-inflamatório potente, que visa contrariar aquela sintomatologia inflamatória agresta, gravíssima, quase de agressão autoimune do aparelho respiratório. A utilização da heparina é porque se chegou à conclusão que a doença se manifesta por coagulação intravascular, dentro nos pulmões e noutros órgãos. Portanto, os médicos estão a procurar a melhor solução. Mas neste momento não há um protocolo enxuto. Por outro lado, há a esperança da vacina,
Talvez nunca tenha sido feito um esforço tão grande a nível mundial na busca de uma vacina, mas não temos garantias de que ela vai aparecer e quando vai aparecer. Mas Inglaterra falava, doutor, Inglaterra falava, naquele laboratório de Oxford, que no final de julho que ela está cá fora. Diz-se, há quem... Eu sinceramente espero que sim, mas também em vacinas a pressa não é boa conselheira, porque uma vacina pressupõe segurança, pressupõe ter garantia que, por exemplo, resultados obtidos positivos a curto prazo não se vão traduzir a médio e longo prazo em situações clínicas graves, como já aconteceu no passado noutros exemplos. Portanto, a vacina é possível, a vacina está a ser tentada em todo o mundo, terapêuticas alternativas com anticorpos, com plasma de sangue de doentes recuperados. Bom, toda a comunidade científica está a fazer um esforço global extraordinário. E temos que ter esperança que em meia dúzia de meses poderão vir boas notícias. Eu até tenho esperança que a expectativa que venham mais depressa para o tratamento do que para a vacina. Agora, até lá, é juízo. Eu, se fosse Ministro da Saúde, havia uma decisão que eu tomava. Qual era, doutor? Era utilização de máscaras em todo o lado, fora e dentro. Mesmo fora, mesmo em espaços... Esta coisa do tira e põe máscara baralha as pessoas. Às tantas as pessoas já não sabem se estão com máscara, se não estão. Estão 10 amigos a falar à porta do café, sem máscara. Entram no café os 10 amigos que põem máscara. É um bocado um contrassenso. Os mesmas 10 pessoas. Não tem sentido. Portanto, como sabe, no Oriente são implacáveis, é máscara. Em alguns países orientais, na República Checa, é máscara. Era a decisão que tomava, máscara obrigatório em todo lado. Mas aí o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro também tem que dar o exemplo. Não é? Como? É um bocadinho assim. O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro também têm que dar o exemplo, não é? Porque quando o doutor... Os que eles têm utilizado, eles têm aparecido muitas vezes com máscara, não é? Mas pronto, agora é uma orientação da Direção-Geral de Saúde. Aliás, lembra-se que a Direção-Geral de Saúde chegou a dizer aos portugueses que a máscara não servia para nada. Sim, claro. Toda a gente se lembra disso. Não servia para nada. Pronto. E depois a seguir passou a ser obrigatória em espaços fechados. Eu acho que ela devia ser obrigatória em todo lado. Muito bem. Doutor, passamos para o segundo tema, que é bem, eu estou bem à espera da sua opinião, porque realmente saiu uma sondagem dos partidos políticos e temos aqui o Chega a crescer 6,8%. E depois já há pessoas que criticam que o Chega está a crescer, mas esquecem-se o porquê que o Chega está a crescer. E eu pergunto, o porquê que o Chega está a crescer, doutor? Bom, em primeiro lugar, o que aconteceu com exceções, as exceções talvez sejam, por agora, o Brasil e os Estados Unidos, os líderes em funções em todo o mundo, quase todos, ganharam popularidade com a epidemia, pelo menos na primeira fase da epidemia. Agora já há alguns problemas em Itália, alguns problemas em Espanha, mas no essencial as pessoas uniram-se à volta dos seus líderes, o que é normal quando há uma crise grave dentro de portas. Em Portugal foi normal esta união à volta do Presidente da República e do Governo do Primeiro-Ministro. Agora, aquilo que eu penso que é uma situação circunstancial, que agora vem o pior, que é a economia, e as pessoas têm fraca memória. Se há quase 1 milhão de portugueses entre layoff e desempregados, mais de 1 milhão. Pois isso vai mudar muito as coisas. Agora, onde as coisas não estão bem é no campo da oposição, porque a oposição toda junta a oposição à direita do PS é muito minoritária e, para além disso, bastante, como nunca aconteceu no passado, bastante fracionada, com situações que nunca tínhamos assistido, que é o CDS ter valores
praticamente residuais, que eu penso que com aqueles valores poderia nem sequer eleger um único deputado, o aumento do Chega, bom, mas essa situação do aparecimento de um partido como o Chega e com 6, 7% não me surpreende rigorosamente nada. Eu penso que há quem se apresse a dizer a extrema-direita está a crescer na Europa. Eu não vou por aí. Alguns desses partidos que apareceram com essas características, por exemplo, na Alemanha, têm tiques realmente de extrema-direita, mas outros não. Outros preenchem um espaço de um determinado tipo de nacionalismo que é um pouco uma revolta contra o internacionalismo que não tem resolvido os problemas das pessoas, nomeadamente contra uma União Europeia que tem sido muito ineficaz a resolver os problemas das pessoas e que agora vamos esperar como vai dar a resposta a esta situação de pandemia. Por outro lado, o maior partido da oposição, o meu partido, PSD, o Dr. Rui Rio teve nesta conjuntura uma posição que é qualificada como uma posição de Estado, porque acompanhou o governo na maior parte das preocupações e das medidas anti-epidemia, acho que fez muito bem, comprometeu-se a aprovar orçamentos que visassem resolver problemas dos portugueses, e nomeadamente os portugueses que estão a passar pior. Acho muito bem. O PSD já fez isso no passado várias vezes em relação ao Partido Socialista, por exemplo, quando foi para preparar a nossa entrada no euro. Durante 3 anos aprovámos orçamentos socialistas do engenheiro António Guterres. É verdade também que eu nunca vi o Partido Socialista aprovar um único orçamento do PSD, por exemplo, quando da crise da Troika. Há aqui um certo comportamento diverso entre o PSD e o PS quando se trata do interesse nacional. Agora, eu acho é que, sim, posição de Estado, mas é preciso cavar diferenças, porque senão, um dia destes, o PSD vai mesmo esvaziar-se muito, porque entre o original e a fotocópia, as pessoas preferem sempre o original. Portanto, não podem ser duas coisas muito parecidas. Portanto, e o PSD tem que cavar diferenças. E se neste momento, por exemplo, que reformas estruturais, além de pensar na utilização do dinheiro da União Europeia, o Partido Socialista está a fazer para tornar Portugal mais competitivo neste próximo ciclo? O que é que está a fazer para aproveitar a oportunidade pós-Covid para mudar a nossa política energética? O que é que está a pensar para mudar a nossa política de ambiente, a nossa política de cidades? O que é que está a pensar para ter posições drásticas no combate à pobreza, aos sem-abrigo, aos toxicodependentes? O que está a fazer para apoiar com rapidez e ficar claro que o tal plano feito pelo tal para-ministro não é para apoiar empresas públicas e investimento público, mas é para apoiar o que deve ser sempre apoiado, que é o setor privado, as nossas pequenas, médias empresas? O que está a fazer para ir buscar investimento estrangeiro? E aí o PSD tem que rapidamente fazer a diferença, sob pena de que em 2023 voltará a não ter qualquer possibilidade de vencer eleições ao Partido Socialista. Mas fala aí num ponto importante, doutor. Acha que ainda há muita oposição interna, porque as eleições já há pouco tempo com o Montenegro? Não se tem visto. Não. Não se tem visto. Mesmo em bastidores? Não se tem visto. Nem o Dr. Rio tem as condições totais. Mas acha que o Dr. Rio tem as condições internas do partido para fazer uma boa oposição? A confiança do partido? Sim, eu acho que neste momento o Dr. Rui Rio, já houve momentos em que o Dr. Rui Rio teve razões para ter algumas queixas em relação à turbulência interna e às condições para poder tranquilamente pensar o seu projeto de oposição. Julgo que se há efeito positivo, nunca há um efeito positivo de uma epidemia, mas se há um efeito positivo da epidemia é que essa turbulência se amainou. Faz-me lembrar o meu Sporting também. O nosso. Não era o momento para turbulência. E agora, também vamos ser sérios.
aplaudir a posição de Estado do Dr. Rui Rio nas questões que realmente têm a ver com o interesse nacional e talvez dar uma nota mais baixa no que diz da capacidade de se afirmar claramente como alternativa com um projeto diferente. Doutor, eu gostava de ouvir a opinião também do Dr. Francisco Rodrigues Santos, o presidente do CDS. Acha que ele está a conseguir, de alguma forma, apesar, há uma pequena subida, é muito pequena, são 0,2% de pessoa que sobe agora nas sondagens. Acha que o Dr. Francisco Rodrigues Santos vai conseguir unir o partido? Eu sou muito realista e sou muito, às vezes, um pouco bruto a dizer as coisas. Mas, quer dizer, os paninhos quentes nunca serviram para nada. Tenho simpatia pessoal pelo presidente do CDS, incluindo, ele foi eleito até com o apoio de alguns militantes regionais que durante muitos anos foram meus aliados e próximos de mim. Agora, sinceramente, eu acho que ele não pegou. Não, e isto é assim, eu acho que não vai ter uma segunda oportunidade. Eu acho que o CDS está mesmo numa situação muito, muito complexa e que teria que haver alguma mudança muito profunda e muito estrutural, senão o CDS arrisca-se a sair do espectro dos partidos relevantes da vida pública portuguesa. Na Europa já aconteceu, nos últimos anos, há muitos partidos. Em Portugal, somos mais conservadores, não tem acontecido. Aqueles 3, 4 partidos quase fundadores da democracia estão há 40 anos a manter-se como partidos da governação. Eu acho que se o CDS caminhar por este caminho, provavelmente vai passar a ser um partido completamente irrelevante. Doutor, outro comentário que eu gostava de fazer. O que é pena e que para mim me toca, porque para mim, eu sou do PSD, mas tive parcerias durante muitos anos com o CDS e há gente no CDS do passado e do presente que eu estimo muito. Doutor, outro partido que eu gostava que comentasse é realmente o PAN. Nós vimos que há admissões no PAN, a nível no Eurodeputados e depois também a nível nacional. Foi um partido que entrou com muita força, mas foi perdendo a força. Eu digo assim, o Chega, eu não sou votante do Chega, nem simpatizante do Chega, mas eu compreendo a existência do Chega. Mas conhece bem o André Ventura, conhece bem. Não conheço pessoalmente. Não. Mas quer dizer, mas compreendo, há razões estruturais da sociedade portuguesa para o Chega atingir esta votação. Bom, agora eu nunca compreendi a votação do PAN, ou melhor, inicialmente compreendi. Ou seja, não havia ali naquele espaço um partido onde houvesse determinado voto de protesto. Agora, esse voto de protesto já começa a ter outras alternativas, a Iniciativa Liberal, o Chega, bom, à esquerda tem manifestamente, embora um pouco a definhar o Bloco de Esquerda. Agora, o PAN, o que é o PAN, ideologicamente? Bom, meia dúzia de tretas sobre o ambiente, aliás, segundo os especialistas, pouco sustentadas e normalmente com muita asneira pelo meio. Eu, sinceramente, espanta-me que ainda tenha 4, 3% nas sondagens, 3, 4%, porque eu acho que o PAN seria daqueles partidos que, face ao aparecimento da Iniciativa Liberal e do Chega e do Bloco de Esquerda, do próprio crescimento do Partido Socialista, que tinha tudo para desaparecer, porque nem sequer tem líderes carismáticos, líderes que nos digam alguma coisa. Portanto, a minha expectativa é que o PAN venha a diminuir muito a sua votação em próximas eleições. Muito bem, doutor. E agora vamos, provavelmente é um desporto que gosta e que ama, que é o futebol, a Liga dos Campeões, com certeza que o doutor Luís Filipe Menezes é a favor dessa grande competição, mas em Lisboa acha que foi um bom anúncio, acha que é bom nós termos uma Liga de Campeões nesta fase pandémica e que nem se sabe se há público, se não há, e depois há uma declaração muito polémica, doutor, e o doutor também é profissional de saúde. Há muitos profissionais de saúde, nomeadamente o bastonário da Ordem dos Médicos, muito indignados por aquilo que dizem que a Liga dos Campeões é um prémio para os profissionais de saúde. Sim. Bom, em primeiro lugar, a Liga dos Campeões em Portugal é mérito
da Federação Portuguesa de Futebol, ponto final. Do Dr. Fernando Gomes, dos seus colaboradores, de Tiago Carveiro, de mais ninguém. Não é da diplomacia portuguesa, é da Federação Portuguesa de Futebol. Em circunstâncias normais seria algo de muito, muito positivo para Portugal. Nestas condições, com a pandemia controlada, até podia ser muito bom e pode ser muito bom. Ou seja, se vierem esses 8 melhores clubes da Europa, se não lhes acontecer nada, se não houver contágios, se tudo correr bem, como está a correr relativamente bem com a Liga Portuguesa, seria positivo para a imagem do país. Quer dizer, bom, em plena pandemia estes senhores são capazes de ter uma grande organização e conter as pessoas. Eu julgo que o problema e o perigo para mim não está na vinda de 8 equipas de topo. Vão para centros de estágio, vão ser testadas, vão estar isoladas, vão de autocarro dos centros de estágio para o jogo, os jogos não vão ter público. Não é aí que está, em meu entender, não é aí que está o problema. Não é aí. Doutor, mas ainda não está confirmado que não vão ter público. Não vão ter público, não. Isso é definitivo. Aliás, acho que o futebol não vai ter público até setembro, outubro, e não sei se voltará a ter público nos tempos mais próximos. Mas, para mim, não é esse o problema. É um colateral e que está ligado à Liga dos Campeões e não está. É que a partir de 1 de julho abrem as fronteiras da União Europeia. E Portugal é dos países que não impõe qualquer tipo de restrição à entrada, ao contrário da Dinamarca, por exemplo, da entrada de países da União Europeia, sejam eles países que tenham a pandemia completamente controlada, quer não tenham. Também não impõe, mas a União Europeia é contra isso, a exigência de quarentenas ou testes à entrada do país. O que eu tenho receio é dessa invasão poder vir a multiplicar a pandemia. E tenho, por exemplo, que se duas, pelo menos o Manchester City, o Liverpool já está eliminado, o Tottenham também, mas haverá 1 ou 2 equipas inglesas, se vier aí uma catadupa de 10 mil ingleses para Lisboa, nós já sabemos como é que eles se comportam. Eles não vão ao estádio. Mas sabemos como é que eles se comportam. E na por cima também sabemos que a cerveja é muito mais barata em Portugal, não é? Disso eu tenho medo. Ou seja, tenho medo porque a abertura de fronteiras com o turismo e com os negócios, a partir de 1 de julho, já começo a ter medo disso. E depois, que a Liga dos Campeões faça com que muita gente venha, já sabe que não vem ver os jogos, mas sabe também, os ingleses às vezes, para estádios de 80 mil pessoas, vão 200 mil e que ficam por ali, não é? E neste momento não há limitações para entrar. Bem, os ingleses talvez ainda pudesse haver limitações, embora até ao fim do ano formalmente ainda estão na União Europeia, portanto ainda podem entrar. Disso eu tenho medo. Quanto àquela declaração que indignou o bastonário, só posso dizer, para ser suave, foi uma declaração infeliz do Primeiro-Ministro. Foi uma declaração manifestamente infeliz. Muito bem, doutor. O último tema, para acabar o nosso comentário desta semana, tem a ver com a Cimeira da União Europeia. Portanto, passou a mensagem que a União Europeia está unida ou não? Continuamos na mesma? Eu acho que houve, durante estes 2 meses, neste último mês e tal, houve uma atitude inesperada e positiva, que foi o regresso em grande, com sentido de responsabilidade e de liderança do eixo franco-alemão e da senhora Merkel e do senhor Macron virem contra a corrente, dizer não, tem que haver um grande plano, um plano que quase equiparável a um plano Marshall para combatermos o pós-Covid, mas mais do que isso, para de uma vez por todas tentarmos aproximar em termos sociais, em termos de desenvolvimento, a Europa do Norte e a Europa do Sul. E para também aproveitarmos esta oportunidade para fazer reformas
que alterem muitas coisas que agora se verificou estarem mal na Europa. A dependência da Europa em determinado tipo de produtos manufaturados que foram transportados para o Oriente, e nomeadamente para a China, uma reindustrialização da Europa que se deixou desindustrializar também por comodismo, por vantagem para muitas multinacionais, uma aposta como tem sido muito enfocada essa matéria, numa nova política energética, uma descarbonização dessa política energética, uma nova política de ambiente, uma nova política das cidades. Bom, isso é positivo. Contudo, e o volume global que foi definido, não sendo fantástico já, porque aparentemente a recessão para que se aponta país a país e na União Europeia pode ultrapassar em muito os cálculos que foram feitos para a definição deste pacote. Uma coisa é uma recessão de 7%, outra coisa é uma recessão de 13%, 14% ou 15%, mas vamos partir do pressuposto que quem define este pacote para esta recessão teria também depois o bom senso de o reforçar se a recessão se acentuasse ou se manifestasse realmente mais profunda. E como sabe, outro aspecto positivo deste pacote era que ele, pela primeira vez, tinha uma parte substancial dele que não eram empréstimos, com repercussão na dívida pública dos países mais débeis, no caso de Portugal, por exemplo, dos países do Sul, mas que tinha uma parte substancial de doações a fundo perdido, que eram assumidas como dívida comum da União Europeia. Sabemos que há 4 países que são radicalmente contra o volume dos 750 mil milhões de euros, que são contra que haja uma parte de doação, querem que seja tudo empréstimo. Isso seria completamente desastroso para a economia portuguesa. Ainda ontem a declaração, por exemplo, e que exigem, e ainda mais, exigem, ao contrário do que a senhora Merkel e o senhor Macron dizem, determinado tipo de reformas estruturais e um acompanhamento tipo troika. Bom, isso também, no meu entender, seria inaceitável. Mas ainda ontem, como sabe, esses 4 países que agora já são conhecidos, frugais ou forretas, bom, são a Dinamarca, a Suécia, a Áustria e a Holanda. Ainda ontem o primeiro-ministro holandês disse, nem pensar, nunca terá o nosso apoio um pacote deste género. Bom, eu penso que não será assim, eu penso que haverá uma aproximação. Essa aproximação penso que tenha que ser o mais possível a favor dos interesses dos países do Sul, diminuir um pouco o pacote, diminuir um pouco o seu volume, diminuir um pouco a parte que é a fundo perdido. Isso será uma negociação que porventura se encaminhará nesse sentido. Agora, se ela for bloqueada de uma forma radical, isso seria o princípio do fim da União Europeia, tal como a conhecemos. Muito bem, doutor. Voltamos daqui a 15 dias e espero que esteja aqui ao meu lado, em estúdio, que é bom sinal por tudo. Para já, o enorme prazer de o ter aqui no estúdio, em Paredes. E depois também é sinal que a pandemia ainda continua a controlar. Doutor, muito obrigado. Foi o programa com o doutor Luís Filipe Menezes, nosso comentador, 15 a 15 dias, aqui no novo canal. Um bom dia. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.